Bom dia, pessoal. Hoje é a nossa terceira aula e, como eu prometi, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o primeiro lugar daquele top 10. No caso, é a maior religião em número de adeptos, que é o cristianismo. A gente falou um pouco naquela aula, mas hoje a gente vai dar mais alguns detalhes sobre a história do cristianismo e sobre o que eles creem, ou seja, os cristãos, o que eles creem. Para começar, vale a pena dizer que no cristianismo a crença baseia-se em Jesus Cristo. Jesus Cristo seria o Filho de Deus que veio à Terra para morrer e pagar pelos pecados de todos aqueles que nele creem, e assim dar direito à vida eterna. O cristianismo ele surgiu de dentro do judaísmo. A gente falou lá no top 10 também um pouco sobre o judaísmo. O cristianismo surgiu de dentro do judaísmo e, na época, ele era considerado como uma seita. O que é uma seita? Uma seita é uma parte de uma religião que começa a falar coisas que, para o resto da religião, é pecado, certo? Então, o próprio Jesus, ele era judeu, de família judia, mas Jesus se dizia ser o Messias que os judeus esperavam. E além disso, ele também se dizia ser filho de Deus. E essas duas coisas dizer essas duas coisas era um pecado para o judeu, porque eles não acreditavam nisso. Por isso, ali no começo de sua história, o cristianismo ele foi perseguido, os cristãos foram perseguidos por se tratar de uma seita para os judeus, é claro. Como a gente já falou também na aula passada, o cristianismo é uma religião abraâmica. Então, é disso aí que eu acabei de falar que vem esse termo, porque o judaísmo veio de Abraão e o cristianismo, por sua vez, veio dentro do judaísmo. Por isso, o cristianismo também seria uma religião abraâmica. Sendo uma religião abraâmica, o cristianismo ele é monoteísta, ou seja, ele só tem um Deus. Esse Deus é o mesmo do judaísmo, no caso, Jeová. Mas para os cristãos, esse Deus se manifesta através de três pessoas, que seriam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por ser perseguido ali, o cristianismo ele só veio se expandir por volta do século IV, com um imperador romano chamado Constantino. Constantino teria sido o primeiro imperador romano a ser cristão. Ele permitiu que os cristãos falassem ali do evangelho e também cultuassem a Deus. Um tempo depois surgiu outro imperador romano chamado Teodósio I, e ele condenou o paganismo, que a gente falou lá, que seriam as religiões originais ali daquela região, e ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então, assim, o cristianismo pôde se espalhar mais e mais ali por toda aquela região, pois se tornou a religião oficial daquele lugar. Com a queda do Império Romano, e vocês vão estudar lá em História, o cristianismo a igreja cristã terminou tomando o lugar das instituições que formavam ali o Império Romano. E foi se espalhando cada vez mais pela Europa, pelo Oriente, pela África. Com o descobrimento da América, ele também começou a se expandir para cá. Tanto nos Estados Unidos, com a igreja protestante, que a gente vai falar daqui a um pouquinho sobre isso, como aqui no Brasil com a Igreja Católica. Mas o que é a Igreja Protestante, a Igreja Católica? Lá por volta do ano 1500, mais precisamente no ano 1517, um cara chamado Martinho Lutero, ele começou a ir contra certas coisas que a Igreja Católica fazia. Na época, a Igreja Católica era a principal instituição cristã. Ele passou a ir contra algumas práticas, como o pagamento de indulgências, mas depois começou a condenar também outras práticas. O que ele queria, de acordo com ele, era levar a igreja à verdade que a Bíblia dizia, de volta à verdade que a Bíblia dizia. Mas a igreja não entendeu assim.
e excomungou. Talvez você já tenha ouvido falar essa palavra. A igreja expulsou ele, certo? E isso gerou, claro, eu estou resumindo aqui, mas isso gerou o que ficou conhecido como a Reforma Protestante. Sabe quando a gente fala que a gente tem católicos, evangélicos e que eles são um pouco diferentes, né? Os católicos fazem parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Já os evangélicos teriam vindo dessa Reforma Protestante, que gerou, com o passar do tempo, diversas outras igrejas. Aí vocês podem perguntar assim, como é que então o cristianismo se espalhou tanto pelo mundo? Bom, os cristãos eles têm uma missão. Jesus teria dado uma missão a eles, que seria pregar o evangelho a todas as pessoas pelo mundo. Então, tanto os católicos como os da igreja ortodoxa, que a gente falou um pouco na semana passada, também é cristã, como os protestantes, eles têm a missão de falar de Jesus Cristo a todo mundo. Por isso, onde chegam cristãos, eles começam ali a falar de Jesus e a converter as pessoas. Aqui no Brasil, isso ocorreu ali desde o descobrimento, quando os padres da Igreja Católica vinham para o Brasil falar de Jesus Cristo aos índios. Por muito tempo, o cristianismo foi a religião oficial do nosso país. Você não poderia ser de outra religião, apenas cristão. Por causa disso, hoje o cristianismo representa a maior parte das pessoas que têm alguma religião no Brasil. Mas hoje não é mais obrigado você ser cristão. Você pode ser de qualquer religião, porque o nosso país é um país que é laico. A gente vai falar disso lá no 8º, 9º ano. Mas só para adiantar aqui para vocês entenderem, significa que não tem uma religião oficial. Ou seja, aqui a gente tem a liberdade de escolher nossa própria religião. Mas por causa dessa história do cristianismo no Brasil, ele ainda é a principal religião aqui no nosso país. Só para lembrar e deixar claro, o cristianismo ele se baseia na crença em Jesus Cristo, certo? Jesus teria vindo à Terra, morrido pelos pecados de todos aqueles que nele crescem. Ou seja, quem acredita em Jesus, Jesus pagou pelos pecados dessa pessoa. E essa pessoa vai poder ter direito, se for, claro, agir da forma como a Bíblia ensina. Lembrando, a Bíblia é o livro sagrado para os cristãos. Se essa pessoa agir como a Bíblia ensina, ela terá direito ao céu, ou seja, ao paraíso, a vida eterna no paraíso. Então é isso, pessoal. A aula de hoje era só para falar um pouco mais sobre o cristianismo, por isso ela foi mais curta hoje, porque a gente, por ser a religião da maioria dos brasileiros, é importante a gente falar de forma mais especial dela, tratar um pouco mais, dar mais detalhes, beleza? Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Se ficou alguma dúvida, vocês já sabem, tem o horário aí da aula para vocês tirarem as dúvidas que tenham ficado, não precisa ter vergonha de perguntar. E a atividade também eu vou passar lá para vocês responderem, vocês já sabem. Então, obrigado aí e até a próxima aula.